Vamos falar agora um pouquinho sobre cartografia. O que seria cartografia na hora dessa prova? Cartografia nada mais é do que representar o espaço geográfico. O que seria espaço geográfico? Sua cidade, sua rua, seu país, seu planeta. Representar em forma de um desenho, tá? Então é tudo aquilo que a gente vê lá dentro de um mapa, dentro de uma planta, dentro de um globo, tá? Dentro de uma carta, tá? Isso tudo é cartografia. Tá? Então, uma definição boa para a nossa prova seria que cartografia é a ciência, é a técnica, é a arte de representar a superfície terrestre. Ou uma partinha da superfície, como eu falei, só sua cidade, só seu bairro, né? Em escala reduzida, é lógico, você não vai ter um papel tamanho da sua cidade para desenhar a sua cidade, né? Então, numa escala reduzida, por meios desses mapas. Isso a gente chama de cartografia. Tá? Uma pegadinha clássica para a sua prova. Cartografia estuda apenas mapas antigos. Não, tá errado, tá? Porque ela vai envolver mapas digital, ela vai envolver o GPS. GPS também é um tipo de mapa, não é? Não está representando a sua rua no GPS. Imagens de satélite, o SING e várias outras formas de representar a geografia em volta da gente. Tá? A gente pode falar um pouquinho sobre algumas dessas formas. Por exemplo, o globo terrestre é a parte mais fiel. Não é? Ele é redondinho que nem a Terra, está representando o planeta Terra, bem fiel. Só que tem difícil de transportar, gente. Como é que eu vou sair na rua carregando um globo no bolso? Não tem jeito, né? E ele também é pouco detalhado, ele não tem índice, ele é bem pouquinho detalhado, só o desenho lá mesmo, tá? Só que na prova, eu vou falar, ele tem uma menor distorção, e só que tem menos praticidade também, tá? Outro que a gente pode comparar com o globo, a gente pode comparar o globo com mapas e planisférios. Porque mapa já é mais plano, já é no papel, então já é mais fácil de usar, mais fácil de transportar. Ele tem mais detalhes, você consegue colocar uma legenda maior, colocar mais detalhes nele, colocar vários detalhinhos nele, não é verdade? Então, regra para a prova, todo mapa tem distorção. Sim, todo mapa tem distorção, tá? Seja na forma, seja na área, seja na distância, seja na direção, ele vai ter uma pequena distorção. O que a gente vê muito lá na televisão, a gente vê muito falando sobre a Groenlândia, Estados Unidos querendo entrar na Groenlândia. Sim, estou vendo lá demais na televisão falando sobre isso. Só que para ele entrar a Groenlândia que mostra lá nas notícias de agora, tá muito grande no mapa nosso, não tá no mapa mundi? E lá tá parecendo que é o tamanho da África. Só que, realmente, é 14 vezes menor do que a África. Tiveram que fazer uma distorção lá para poder caber lá no mapa. Só que existem outros mapas que têm menos distorções, só que para navegar, aquele lá ficou mais fácil de entendimento. Tá legal? Então você vai lembrar, mapa é mais fácil de usar, mais fácil de carregar, mais detalhado, tem isso tudo aí. Só que você tem que lembrar que ele tem algumas distorções. Outra coisa que eu tenho que lembrar para a prova, como me localizar, tá? As rosas dos ventos, eu tenho que saber onde fica o norte, né? Aqui lá em cima, eu tenho que saber que o sul é lá embaixo, e saber que lado que é o oeste, que lado que é o leste, tá? Tudo isso vai cair nessa prova, norte, sul, leste, oeste, tá aí aparecendo para você a figura aí, guarda para a prova, que vai ter uma questão sobre isso aqui, tá legal? E nessa orientação pelo Sol, o Sol sempre vai nascer no leste. Por que eu falo isso? Vai ter uma questão na hora da sua prova lá, desenhado lá uma pessoa de braço aberto, igual se fosse a Rosa dos Ventos, vai ter um Sol desenhado e vai te perguntar que lado que é o leste, que lado que é o oeste, tá? Se tiver o Sol nascendo, ele nasce no leste. Ele vai se pôr, ou seja, se o Sol estiver indo embora, indo dormir, ele está indo para o oeste. E uma coisa que todo mundo erra na hora da prova é a diferença entre latitude e a tal da longitude, tá?
E a altitude, tá? Muita gente confunde até a latitude com a altitude. Ele colocou latitude com a altitude. Os nomes são bem parecidos, tá? Então a distância em graus, existe a linha do Equador, que divide a Terra no meio, né? Essa distância vai subindo e descendo em graus, a gente chama de latitude, tá? Ou seja, vai do norte até o sul, ou seja, de 0 a 90 graus. Já a longitude, existe uma linha que corta sim, né? A gente chama de um meridiano de Greenwich. Então, a gente corta o meio da Terra no Equador reto e assim corta o meio da Terra também no Greenwich. A distância do Greenwich, que a gente vai para lá ou para cá, a gente vai de leste para oeste, tá legal? Aí vai de 0 a 180, tá? Graus, guarda. Se falou latitude, de 0 a 90. Falou longitude, de 0 a 180 graus, tá? Qual que é a pegadinha clássica aqui? É trocar esses graus. Falar que a latitude é 180, quando na verdade ela é 90, tá? A gente tem que guardar isso aqui. E a tal da altitude? É apenas a altura em relação ao nível do mar. É como se o nível do mar fosse o zero nosso. Abaixo do nível do mar é negativo e acima a gente vai continuar subindo a nossa altitude, ou seja, altura em relação ao nível do mar, tá? Acima do mar, altitude positiva. Abaixo do mar, altitude negativa. Exemplo para sua prova. Petrópolis tem altitude elevada, tem clima mais ameno, tá legal? Então, altitude é só essa escala aí, altura para cima do nível do mar, tá? Ah, o pico do Everest tem altitude de tantos metros. Assim, porque está acima do nível do mar, tá? E a gente pode falar também sobre a escala cartográfica. O que é escala cartográfica? Eu já falei, não tem como você desenhar o seu bairro, você não tem uma folha para desenhar seu bairro, é uma folha do tamanho do seu bairro. Aí seria uma escala real, se tivesse uma folha do tamanho do seu bairro. Só que você tem que fazer proporcionalmente, aí a gente usa a matemática. Para cada 1 metro, a gente pode usar 1 centímetro. Então, para cada centímetro lá na folha, é 1 metro na vida real. Ou, se uma coisa for muito grande, cada 1 metro pode ser 1 milímetro. Então a gente tem que usar essa escala. Então só tem 2 milímetros aqui, medido na régua aqui, aqui. Na vida real, você sabe que é 2 metros de altura. E isso é uma escala. É criar proporcionalmente o tamanho. Eu falei, o tamanho geográfico nosso, tá? Então a escala é a divisão entre a distância real e a distância que está no mapa, tá? Relação entre essas duas. Nossa escala numérica pode variar, por exemplo, 1 em 100 mil, tá? A cada 1 centímetro do mapa, temos 100 mil centímetros na vida real, que vai dar 1 quilômetro, tá? É ótimo. Pegadinha para prova, cuidado com isso aqui. Quanto menor o denominador, tá? A parte de cima, maior detalhamento. Quanto maior denominador, melhor o detalhamento. Tá legal? Vamos agora falar um pouquinho sobre os elementos do mapa, tá? No mapa, o que a gente vai encontrar no mapa? A gente vai encontrar títulos, legendas, escalas, vai ter lá no mapa a sua orientação norte, sul, leste, oeste. No mapa vai ter as fontes. Não falei que o mapa tem muito mais detalhes do que o globo? Olha o tanto de detalhes que tem no mapa. Pode colocar várias cores diferentes, vários índices, várias figuras representando as coisas. Então o mapa é rico em elementos. Isso a gente chama de elementos do mapa, tá? E quais são os tipos de mapas que a gente vai utilizar? A gente tem o mapa político, né? O que é mapa político? Vai falar sobre política, né? Vai separar países, onde que tem um domínio político, por exemplo. Estados, por exemplo, o mapa do Brasil. Tem Minas, São Paulo, Rio de Janeiro, Acre, Amazonas, tem Bahia, tem 1 milhão, 1 milhão também não, né? Tô exagerando, né? Tem vários estados, cada um representando um ente político. Tem um governador, tem alguém representando. Por isso a gente chama mapa político. A cidade, cada cidade existe um prefeito, existe ali alguém governando. É um mapa político. Tá
ok? Já o mapa físico, a gente vai olhar as coisas físicas. O que é física? É um rio, é um relevo, é um clima, tá? A gente pode separar o mapa por climas e assim por diante, tá? E tem um mapa temático, você já viu? Esse é ótimo. Por exemplo, eu quero, igual do IBGE, saber locais que tem mais população. Então, vou fazer um mapa voltado com a temática população. Aqui tem menos, aqui tem mais. Um mapa voltado para a economia. Quais são os países mais ricos? Eu posso criar um mapa simbolizando qual que é mais pobre, qual que é mais rico, dependendo da escala, ou dependendo das cores. Ou fazer um mapa também, o tema pode ser clima, tá vendo? Clima pode ser um mapa físico, pode ser um mapa temático, com tema de clima, tá? Por quê? O mapa físico vai falar as regiões físicas dos climas. Só que o mapa temático clima, você pode fazer um mapa temático só de países que neva, né? Pode ser uma temática diferente, tá legal? Dica para prova: se o mapa mostra cores e dados específicos, ele é temático, tá? Você tem uns dados muito específicos, várias cores. Geralmente esse mapa aí, a gente está falando aqui de mapas temáticos, tá? E eu separei algumas pegadinhas para a gente debater aqui agora, tá? Todo mapa plano tem distorção. Eu já falei o caso da Groenlândia. Latitude é diferente de longitude, você tem que guardar para a prova. Escala grande é igual a mais detalhe. Quanto maior a escala, maior detalhe do seu mapa. Tá legal? Altitude não é latitude, altitude é relação referente ao nível do mar. Tá? E rosa dos ventos indica orientação, mas não indica localização. Localização você vai achar lá no seu GPS. Você pedir um aplicativo, um carro pelo aplicativo, como Uber, Livre, tem vários aplicativos aí no Brasil. Parece uma localização lá naquele mapinha. Só que aquele mapinha utiliza o GPS, tá? Não é rosa dos ventos. Rosa dos ventos é mais uma orientação como você está, mas não uma localização exata do local que você está.